novamente com todos vocês, renovando os laços de afeto e de amizade que nos une, agora também através da internet. Nós agradecemos a coordenação na pessoa do Dirceu pela oportunidade, que essa possa ser uma manhã proveitosa para todos nós. Nesse momento, toda a equipe da Casa da Acolhida se reúne no entendimento de que a distância física não nos impede de modo algum de estarmos conectados e de recebermos os benefícios que as mensagens do Evangelho e os tratamentos realizados à distância pela equipe da Casa da Acolhida nos oportunizam. Nós faremos agora a nossa prece de abertura das atividades da manhã, pedindo a todos que coloquem a água para ser fluidificada ao longo do nosso estudo. Nós novamente agradecemos ao nosso Mestre Senhor Jesus pelas oportunidades abençoadas e santificantes de trabalho, de estudo, de renovação íntima que recebemos diariamente. Que possamos fazer valer estas oportunidades preciosas, de modo a nos renovarmos, tornando-nos um instrumento humílimo e dócil nas mãos de Deus, um instrumento que possa ser útil na vida das criaturas irmãs, para ampará-las, para socorrê-las, para fortalecê-las e inspirar em todas elas esperança, coragem e alegria de viver. Que assim seja. O benfeitor espiritual Emmanuel destacou em vários livros que escreveu através da psicografia de Francisco Cândido Xavier diversos aspectos relacionados ao episódio da ressurreição de Lázaro, descrita no capítulo 11 do Evangelho de João. Nós encontramos no Evangelho diversas referências relacionadas às curas que Jesus operou em diversas pessoas que se encontravam no mesmo estado de letargia de Lázaro. Vemos, por exemplo, em Lucas, no capítulo 7, a cura do filho da viúva de Naim. Em Marcos, no capítulo 5, Jesus foi procurado por um dos chefes das sinagogas, por Jairo, que pediu a ele para trazer de volta a sua filha à vida. Existem outras passagens. Ocorre que a figura de Lázaro se destaca quando, por exemplo, ao estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, verificamos que Lázaro, após o desencarne, renovou sua fidelidade a Jesus de tal modo que conquistou recursos espirituais que o tornaram apto ao trabalho com o Mestre, passando Lázaro a integrar a equipe do Espírito de Verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos páginas de significado profundo ditadas por Lázaro. Sobretudo no capítulo 9, quando Lázaro nos fala da importância da afabilidade, da doçura, da obediência, da resignação, do amor. Ele nos fala da importância do dever retamente cumprido. Também no capítulo 9, 11, 17, temos textos importantes deste seguidor do Cristo. Então, pela riqueza das análises possíveis em torno da passagem evangélica que trata do momento culminante na vida do espírito de Lázaro, a exemplo de Paulo de Tarso, naquele dia inesquecível do seu encontro com Jesus a caminho de Damasco, nós refletiremos hoje sobre Lázaro e nós. Nós vamos recuperar brevemente, porque a passagem é muito extensa, o episódio narrado no Evangelho de João, no capítulo 11. Lázaro era irmão de Maria e de Marta, e eles residiam em Betânia, que ficava a cerca de 1 hora de Jerusalém. Lázaro, Maria, Marta e Jesus eram muito amigos, muito próximos, e eles nutriam doces sentimentos de amizade, de
estima recíprocas. João chega mesmo a mencionar no capítulo 11 que Jesus amava aquelas 3 criaturas. Ocorre que Lázaro ficou doente e, como ele, todos nós estamos expostos a esses eventos. Por exemplo, quando em momentos de crise, de perturbação, quando em momentos de provações muito rudes e por vezes devastadoras, nós adoecemos. Adoecemos porque vacilamos ou desistimos de fazer aquilo que a nossa consciência profunda sinaliza como sendo o ideal. Nós podemos adoecer quando, em meio à tempestade, não encontramos o amparo de corações amigos, uma mão estendida, e nos percebemos sem forças morais para prosseguir. Nesses momentos tormentosos, nós podemos não conseguir manter o leme das nossas vidas, das nossas mentes e dos nossos corações apontado na direção de uma rota segura, né? Ainda que árduo, esse caminho foi percorrido pelo próprio Cristo quando ele se dirigiu ao Monte do Calvário, como que a nos indicar com segurança a estrada escarpada que igualmente nos caberia percorrer até alcançarmos, como ele mesmo alcançou, nossa união definitiva com Deus, o Supremo Amor. Muito bem. Marta, pressentindo então que o irmão, que estava enfermo, estava correndo um risco eminente de morte, enviou um mensageiro pedindo a Jesus que viesse para curá-lo. Mas, ao saber do ocorrido, Jesus, que se encontrava pregando na Pérea, disse ao mensageiro que aquela enfermidade não era para a morte. Vejam bem, ele afirmou que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, ele, fosse glorificado por ela. A fala de Jesus denota que ele sabia que a enfermidade que acometera Lázaro verdadeiramente não redundaria no seu desencarne. Observem que ele disse, essa enfermidade não é para a morte. Então Jesus sabia que o seu amigo se encontrava num estado de letargia, que é aquele estado que ocorre quando há uma ampla perda das nossas forças vitais por motivos diversos. É uma perda temporária da sensibilidade, dos nossos movimentos corporais, por causas fisiológicas. Essa condição especialíssima e relativamente rara, dá ao corpo a aparência da morte. Então, para aqueles que desejam se aprofundar nesse tema, nós recomendamos o estudo do Livro dos Espíritos, o capítulo chamado da Emancipação da Alma, e o estudo do capítulo 1 e 2 do livro Recordações da Mediunidade, psicografado por Ivone do Amaral. Nessas obras, Kardec, na primeira, e Bezerra de Menezes, nos 2 primeiros capítulos da segunda, eles vão abordar a letargia, a catalepsia e a morte aparente, fornecendo para todos nós esclarecimentos muito preciosos, mas que ultrapassam o escopo do nosso estudo de hoje. Então vamos retomar a história de Lázaro. Jesus, apenas 2 dias após receber a notícia sobre o adoecimento do seu amigo, é que vai poder ir ao encontro daqueles corações queridos. A caminho de Betânia, acompanhado dos seus discípulos, ele chegou a afirmar que Lázaro dormia, dando a entender novamente que ele sabia que o amigo não havia desencarnado realmente. Então, na questão 423 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem que na letargia o corpo não está morto, pois existem funções vitais à sua sobrevivência que permanecem ativas, ainda que imperceptivelmente, porque de fato é muito sutil. E enquanto o corpo vive, o espírito permanece ligado a ele, né? O que os espíritos estão nos dizendo na questão 423
é que se um homem aparentemente morto retorna à vida, é que verdadeiramente a morte completa não se deu. Então, Lázaro não estava morto, mas padecia daquela enfermidade conhecida como letargia. Importante nós destacarmos que nos casos em que ocorra a morte real, né, como a desagregação da matéria e por consequência dos órgãos, e aos pouquinhos o corpo vai se liquefazendo, aí sim, nesses casos, os laços que prendem o espírito à matéria são rompidos de uma forma definitiva. E ele já não se pode, de tal forma que o espírito já não se pode mais retomar o seu envoltório. Okay? Nós podemos pensar que, como Lázaro, a trajetória evolutiva da humanidade, a nossa trajetória pessoal, a nossa trajetória evolutiva, que se dá em espiral, essa trajetória enfrenta naturalmente períodos de letargia, né? Que são aqueles momentos quando a luta pela sobrevivência nos leva a nos concentrarmos excessivamente na satisfação das nossas necessidades imediatas. É quando nós nos empenhamos muitíssimo para conquistarmos bem-estar material, satisfazermos os nossos sentidos e usufruirmos daquilo que Emmanuel chama de todos os baixos gozos que os planos terrenos nos oportunizam, e que são muitos, naturalmente. Então, estes momentos de letargia espiritual são momentos frequentemente muito fugazes e com desfechos dolorosos, mas o que não significa que esses desfechos não sejam abençoados, porque são eles que criam as condições necessárias para que se instale a crise do espírito, que, se sentindo desiludido, frustrado, esgotado, vazio, infeliz, tendo perdido o sentido da própria vida, ele vai sentir necessidade de ensaiar novos voos, buscando o caminho da retidão, expresso pela lei de Deus que está inscrita na consciência de todos nós. Lei que estabelece que nós estamos destinados à conquista de uma consciência cada vez mais ampla, que no futuro nos religará inevitavelmente ao nosso Criador. Ao afirmar que Lázaro dormia, Jesus prossegue dizendo aos discípulos que o despertaria do sono. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que ele restauraria a saúde de Lázaro, que, como nós já vimos, não estava morto. E essa fala do Cristo, ela está de acordo novamente com as instruções que os Espíritos deram a Kardec na questão 424, ao declararem que, se forem prestados cuidados a tempo, sim, é possível que os laços que ligam um espírito à matéria, na iminência de se desfazerem, possam ser refeitos. E isso ensejaria a manutenção da vida a uma criatura que morreria de outra forma em função do estado de letargia. Essa intervenção ela pode ser feita através da aplicação do magnetismo, diz-nos os espíritos, que nesse caso funciona como uma estratégia terapêutica muito poderosa, porque restitui ao corpo o fluido vital que falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então Jesus, o divino médico de todas as almas, ele poderia facilmente, pela força do seu magnetismo puro e vibrante, despertar Lázaro do sono, restaurando a sua saúde. E foi isso o que ocorreu e que nós veremos na sequência. Bem, ocorreu então que Jesus chegou 4 dias depois do sepultamento de Lázaro. Jesus dirigiu-se ao sepulcro, que era uma caverna muito escura, na qual Lázaro encontrava-se aparentemente morto. E João prossegue dizendo que havia na entrada do sepulcro uma pedra posta sobre ela.
Mais uma vez, nessa passagem é importante que nós façamos um esforço para extrairmos o espírito da letra, né? Da simbologia dos textos evangélicos. O símbolo da caverna, ele pode ser utilizado para representar diversas realidades. Nós podemos considerar esse símbolo, por exemplo, como aquela dimensão das nossas vidas cuidadosamente escondida, camuflada por nós mesmos para que o mundo não saiba o que se passa no lado escuro da nossa intimidade, porque é lá onde habitam as forças impetuosas das nossas paixões, os nossos desvios de conduta e as nossas transgressões à lei, né? Estes habitantes do nosso mundo íntimo, eles são nutridos diariamente pelas ilusões que nós insistimos para ali conosco habitar. Então, estas ilusões, elas são convidadas, né, por nós a conosco permanecerem. Quando nós nos mantemos na caverna escura que criamos para nós mesmos, pode ser realmente muito desafiador ver ou reconhecer aquilo que é, né? Nós podemos achar muito difícil mudar aquilo que precisa urgentemente ser modificado porque nós nos tornamos deliberadamente cegos do espírito. Então, frequentemente, nossas cavernas encontram-se muito bem protegidas por muros muito altos, constituídos por nós mesmos, de pedras pontiagudas que podem ferir e que frequentemente ferem as mãos daquelas criaturas que tentam removê-las para nos ajudar. Eu estou me referindo aqui às pedras da dureza dos nossos corações, as pedras do nosso egoísmo, da nossa ignorância, às vezes da nossa rispidez, da nossa agressividade, muito comuns dentro do nosso lar, né? As pedras do nosso pessimismo crônico, as pedras da crítica injusta que nós façamos, direcionada a um companheiro, a um irmão, a um familiar, dessa maledicência irresponsável que muitas vezes destrói tantas vidas, as pedras do silêncio que muitas vezes nós usamos para punir os corações que nos amam, né? Ferindo essas criaturas sequiosas do nosso amor. Então, existem essas possibilidades, né, de nós estarmos amontoando estas pedras como as pedras também trágicas da nossa indiferença pelas criaturas irmãs, né, distribuindo, de certa forma, sofrimento, né, e prejuízo para aqueles que nos rodeiam. Essas pedras perigosas que estavam, como a pedra que estava, né, guardando a caverna onde estava o corpo de Lázaro, estas pedras se amontoam ao longo das nossas vidas, desta vida, das vidas sucessivas. Elas podem se amontoar umas sobre as outras, sobretudo quando nós recusamos a ofertar a esmola dos tesouros que Deus semeou em nossos corações no momento mesmo em que Ele nos criou. Nós podemos nos recusar a ofertar a esmola da compaixão, do perdão, da tolerância, da afetividade, do carinho, da paciência e da humildade no reconhecimento das nossas próprias faltas. Um reconhecimento que possa ser expresso por um pedido sincero de perdão alinhado à superação ou a um esforço de superação daqueles comportamentos nossos que determinam desespero, sofrimento nos corações dos que caminham do nosso lado. Então, todas essas pedras nós consideramos que podem colaborar para nos manter cegos, presos na caverna escura das nossas ilusões, determinando por vezes que nós estaremos fora do alcance dos nossos benfeitores espirituais, que se esforçam para favorecer o nosso despertamento. Todas essas pedras podem determinar o afastamento, sim, daqueles seres que nos amam, na figura dos nossos cônjuges ou dos nossos parceiros amorosos,
na figura dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, ou das criaturas que no plano espiritual, antes do nosso renascimento, se comprometeram a nos amparar, a nos socorrer, a nos elevar e a nos guiar pela dureza e pela resistência dos nossos corações. Jesus se comporta, de certo modo, conosco, como ele fez com Lázaro. Ele não desiste de nós, ele nos procura em nossa caverna escura. Sem nenhuma pressa, Jesus afasta as pedras das nossas resistências para que a nossa luz, ou melhor, para que a luz, para que a luz, do seu divino amor possa penetrar em nossos corações, possa nos contagiar. Jesus deseja entrar e ele consegue, ainda que muito lentamente, infiltrando a água viva que ele representa, a única capaz de saciar a nossa sede, nas festas das pedras empoeiradas e velhas que nós acumulamos. Com a água viva da mensagem salvadora, aos pouquinhos Jesus vai demolindo as nossas resistências até alcançar o centro das nossas mentes, dos nossos corações, promovendo a pouco e pouco a união do nosso eu muito humano com o eu divino, Então, vamos retomar aqui a nossa narrativa. Então, eis que Jesus, chegando à frente do sepulcro lacrado por aquela grande pedra, ele pediu para que as pessoas ali mais próximas de Lázaro retirassem a pedra. E foi apenas nesse momento que Jesus pôde dizer, imagino que com muita suavidade, mas ao mesmo tempo firmemente, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, conta-nos o evangelista João, tendo as mãos e os pés ligados, atados por faixas, e o seu rosto estava envolto em um lenço. Disse Jesus então para aqueles que ali estavam, ele pediu a interferência daquelas criaturas para que elas desligassem Lázaro daqueles tecidos que o prendia. E Jesus disse, deixai-o ir, desligai-o. No livro Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 112, Emmanuel vai nos dizer que o regresso de Lázaro à vida representa para todos nós um grandioso símbolo de recomeço. Essa é uma palavra muito linda e muito significativa nesse capítulo, recomeço, Nesse capítulo, Emmanuel nos compara a Lázaro, referindo-se a nós como os criminosos, arrependidos, como os pecadores que se voltam para o bem. Nós que carregamos a consciência manchada, mas que graças às chaves da doutrina dos Espíritos, nós já temos condição de perceber as infinitas oportunidades de recomeço diárias que a Divina Misericórdia coloca à nossa disposição, cabendo-nos unicamente a decisão de utilizar estas chaves, estes recursos, em benefício do nosso próprio progresso espiritual, que redundará, evidentemente, no progresso, no amparo, no socorro de todos aqueles que se aproximarem de nós. Então é preciso que nós nos esforcemos para nos amparar mutuamente, fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance, em benefício das criaturas irmãs, e eu sempre digo que a começar do nosso lar. Às vezes nós nos esquecemos que não viemos ao mundo para gozar e lutar unicamente para conquistarmos tantos recursos de bem-estar. Muitas vezes nós nos esquecemos que a vida é uma escola e que nela nós comparecemos para aprendermos, para trabalharmos, experimentarmos e muitas vezes sofrer. Sofrer sim, porque a nossa condição é aquela condição de espíritos que habitam mundos de prova e expiação. Então, faz parte ainda das nossas trajetórias multimilenárias
a presença do sofrimento como uma mola propulsora do nosso progresso. Não estamos temporariamente vinculados a esse mundo para que nós gozemos a exaustão, mas para aprendermos que existe uma ordem codificada numa lei, que é a lei de Deus, e que essa lei amplamente divulgada, não apenas nos meios espíritas, mas em todos os quadrantes do globo terrestre, através de uma infinidade de correntes religiosas e espirituais, esta lei determina que a vida em todos os planos seja regida por normas, por princípios, por equilíbrios. E é essa lei sábia e amplamente, completamente justa, que determina a dor a cada vez que nós violamos as regras do amor. Então, o trabalho da evolução, nesse contexto, ele consiste no nosso despertamento. Nós podemos, graças à misericórdia divina, recomeçar todos os dias a escritura das nossas vidas. Lázaro, em um certo sentido, ele representa para todos nós a possibilidade real desse despertar e desse recomeço, que apenas vai ser possível na medida em que nós acolhermos o chamado do Mestre, que fala na acústica das nossas almas, sem nos violentar, né? Ao raiar de cada novo dia. E ele diz: Joyce, Sérgio, Cláudia, Dirceu, Tatá, Luiz, Fernanda, Márcia, Francisco, amigos, saiam para fora do sepulcro, venham ao encontro, ao meu encontro, recomecemos juntos. Emmanuel, ele vai prosseguir nos seus comentários, dizendo adiante que Lázaro, como todos nós, ele não poderia conquistar a paz de espírito e a felicidade tão somente porque se viu curado do ponto de vista físico, ou por ter acessado uma parcela da verdade que Jesus veio anunciar. Frequentemente nós incorremos neste equívoco raso, né, ingênuo, mas nós sabemos, estudando a doutrina dos Espíritos, que não basta que nós obtenhamos a cura física que nós procuramos muitas vezes ardorosamente. Não basta que nós acumulemos títulos ou que conheçamos os principais acervos filosóficos ou científicos acumulado ao longo, né, da história das civilizações. Lázaro, como todos nós, para renascer em espírito, ele precisava decidir valorizar as oportunidades diárias de recomeço, vivendo coerentemente, né, de acordo com os novos princípios espirituais apresentados a ele pelo seu amigo Jesus, e no nosso caso, apresentado para todos nós em profundidade pela doutrina dos Espíritos. Então, esse é o sentido da expressão sair do túmulo. Sair do túmulo significa que, por meio de um esforço perseverante, nós poderemos nos libertar dos condicionamentos inferiores aos quais nós nos fixamos pela repetição, né? E que deu origem aos nossos maus hábitos. Sair do túmulo significa que nós podemos escolher todos os dias nos libertarmos dos laços, das faixas que nos prendem vigorosamente a experiências grosseiras, experiências indignificadoras do ser divino que somos. Laços que nos prendem ao medo, à culpa, ao egoísmo, aos vícios e a uma infinidade de condicionamentos inferiores aos quais nós temporariamente nos ligamos. Sair do túmulo pode significar ainda que nós podemos escolher retirar muitas camadas daqueles lenços ou daquelas vendas que cobriam os olhos de Lázaro e que são as vendas que nos impedem de nos vermos tais quais nós somos, sem máscaras. E como nós podemos modificar aquilo que nós não percebemos? Então, é importante que nós retiremos estas vendas para nos vermos exatamente como nós somos. Retirar vendas ou lenços que nos impedem de ver e aceitar os nossos filhos, os nossos cônjuges, parentes, amigos, exatamente como eles são, né? Desistindo de idealizar
uma imagem dessas criaturas, às vezes espelhando essa imagem a nossa própria imagem e semelhança. E muitas vezes essas criaturas estão do nosso lado, esperando que nós possamos vê-las exatamente como elas são, esperando por nossa mão estendida, né, na aceitação daquilo que é, para que junto nós possamos nos amparar mutuamente nas nossas fragilidades e para que nós possamos multiplicar nossas potencialidades. Então, nós podemos sim retirar as vendas que obstruem a nossa visão, para podermos distinguir e ver o caminho reto, a verdade libertadora e a vida resplandecente que certamente nos aguarda, caso nós escolhamos seguir o nosso divino Mestre. Quando nós escolhemos curar aquelas partes adoecidas em nós, que causam sofrimento e adoecimento para aqueles que convivem conosco, nós vamos nos capacitando para conquistarmos aos pouquinhos, né, o auto-amor. O auto-amor é uma conquista fundamental, é uma conquista que significa uma condição importante para que nós possamos alavancar o processo da nossa renovação íntima. Daí a importância de nós nos comprometermos, como Lázaro fez, com o desenvolvimento das nossas potencialidades divinas, colocadas em nós, como eu disse, né, por Deus no momento mesmo em que Ele nos criou. Todavia, nós sabemos que estas vias que nos levarão a compreender, a sentir e a restaurar verdadeiramente nossa ligação com Deus, estas vias são sagradas, né? Estas são as vias que garantirão no futuro a nossa reunificação com Ele, passam inevitavelmente por uma disposição, pela nossa decisão, né, de superarmos as arestas que em nós significam ferimentos e sofrimento para nós mesmos e para aqueles que caminham conosco. Facilmente nós podemos visualizar Jesus, compadecido de Lázaro e de todos nós, exclamando ainda hoje, né, para as forças involutivas do nosso mundo íntimo e para as forças involutivas do mundo fora de nós: desligai-os, deixai-os ir, deixai-os livres para progredir. O que ocorre, no entanto, é que frequentemente somos nós que nos colocamos, né, dentro da gaiola dos nossos condicionamentos inferiores, acomodados à repetição de padrões enfermiços milenares que nos recusamos a sair de nossa prisão, porque ela é muito confortável. Mas é preciso que nós consideremos que, se por um lado ela é confortável, porque nós nos acostumamos com aqueles modos de funcionamento tão antigos, por outro lado, esta gaiola, esta prisão, ela é limitadora do ponto de vista espiritual. Evidentemente que após a vinda de Jesus, a nossa experiência, a nossa existência mesmo se enriqueceu de muitos modos. Porque o Cristo restituiu-nos a vida, né, quando Ele ofertou para todos nós a dádiva suprema do recomeço, através do esforço que precisamos empreender para espelharmos as nossas ações nos seus testemunhos santificantes. Então, Ele nos mostrou o caminho a ser percorrido, sinalizando a cada momento de sua trajetória aqui na Terra, né, os valores que nós precisaríamos sedimentar, valores espirituais em nós mesmos. E Ele fez isso através dos seus testemunhos. A continuidade da história de Lázaro é brevemente mencionada por João no capítulo seguinte, que é o capítulo 12, quando João vem nos informar que os fariseus, os sacerdotes, né, além da decisão de crucificarem o Cristo, eles deliberaram também matar a Lázaro. Isso porque não bastava a crucificação de Jesus. Para os fariseus,
Lázaro estava morto e ele tinha revivido. E isso tornava Lázaro a prova viva da superioridade de Jesus. E eles pretendiam apagar essa memória, né, das mentes, dos corações das massas. Para os fariseus, Lázaro havia se transformado. Na verdade, essa transformação ela foi percebida por todos aqueles que com ele conviviam. Ele tornara-se diferente, porque, como nós já dissemos, ele se renovara em Cristo. Não por testemunhar uma renúncia aos valores do mundo, como se isso significasse uma perda pessoal. Não foi isso. Não foi essa a transformação que ocorreu em Lázaro. Mas por ele renunciar a esses valores como um meio de conquista, de ascensão espiritual, objetivando uma vida maior no futuro. Então, enquanto tanto no passado quanto no presente o mundo supervaloriza valores transitórios, Lázaro, redivivos, e nós, redivivos, inclusive sobre as bênçãos e inspiração da doutrina dos Espíritos, né? Buscamos valores interiores, virtudes que não poderiam ser vendidas ou roubadas. Esse era o entendimento de Lázaro. Na convivência com Jesus e por Jesus renovado, tanto quanto nós poderemos nos sentir renovados pelas luzes da doutrina dos Espíritos, Lázaro passou a conceber formas de vida superiores, que os seus semelhantes não podiam compreender, né? Passando então a viver segundo o princípio da retidão, segundo o qual a lei de Deus vai determinar que a felicidade se conquista apenas evoluindo e que a condição de maior poder e vantagem é o da criatura que busca pautar a sua vida conforme os princípios da retidão. Esses princípios de retidão estão muito bem estabelecidos nas orientações e nos testemunhos que Jesus nos legou. A respeito da determinação da morte de Lázaro, no livro Vinha de Luz, no capítulo 61, Emmanuel nos adverte, dizendo que atualmente o farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo. Olha que interessante a forma como Emmanuel coloca, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Essa é uma afirmativa grave, né? E Emmanuel vai dizer que os fariseus da atualidade estão aí, em torno de nós. E eles sentenciam todos os Lázaros à morte, porque toda criatura verdadeiramente renovada, ou a caminho da renovação, que provavelmente nós nos aproximamos mais dessa condição, né? Nós estamos a caminho da renovação em Cristo. Estas criaturas incomodam os fariseus da atualidade. Nós sabemos pelo estudo da vida dos grandes missionários de Deus, aqueles que se subordinaram às leis mais elevadas, que toda ascensão provoca distância e estabelece divisão entre os mais e os menos evoluídos. Sempre foi assim, né? Ao longo de toda a história da humanidade. Então, sendo aqueles que se destacam pelo seu esforço e empenho na busca da santificação de si mesmos, eles são fatalmente condenados ao longo do tempo. Essa verdade, ela tem permanecido verdadeira. E nós podemos observar hoje que o atual biótipo humano, em sua cegueira e na sua arrogância, frequentemente costuma acreditar que ele é a única unidade de medida dos valores da vida, né? Sem perceber que vive segundo valores que estão na contramão da sua destinação espiritual, que é uma destinação de santificação. Emmanuel utiliza muito essa expressão.
ele fala muito da santificação de nós mesmos. Então, este biótipo, né, que acredita ser o centro, a medida de todas as coisas, de todos os valores, ele vive segundo aqueles valores, né, que adulteram a razão mesmo de ele ter sido criado, porque eles desconhecem ou não compreendem que podem existir outros valores, outras lutas, outras conquistas com finalidades espirituais muito mais elevadas, mas que por ora, para eles, são longínquas. No livro Vinha de Luz, o Emmanuel menciona que ainda hoje muitas criaturas identificadas com a proposta do Evangelho de Jesus, independentemente do direcionamento religioso ou espiritual a que elas, né, se sintam atraídas, estas criaturas sentem-se verdadeiramente ressuscitadas, trazidas à claridade da fé após atravessarem o sepulcro, né? O sepulcro do adultério, da maledicência, do egoísmo, do ódio, do crime, da desonestidade e da indiferença. Mas aqueles que não conquistaram essa condição de despertamento, e eles ainda contam assim como sendo a maioria, e eles são chamados por Emmanuel de fariseus, estas criaturas não toleram a condição dos redivivos, que testemunham a sua renovação, ainda que muito lentamente e com muita dificuldade. Para estes fariseus, que somos a maioria, ainda pode ser muito difícil e até mesmo aversivo perceber que aqueles que despertaram confirmam, como Lázaro também confirmou de forma incontestável, a supremacia de Jesus nos nossos corações. Então a luta entre os polos opostos começa, né, com o assédio da ignorância, as perseguições, as críticas, as calúnias, os impedimentos que começam a surgir de todos os lados e o isolamento daquele que deseja ser um justo aos olhos de Deus. Quando Emmanuel, no livro Alma e Luz, lá no capítulo 10, nós estávamos falando agora há pouco sobre ele nos fala sobre o significado de amarmos a Deus sobre todas as coisas. Ele deixa muito claro que amar a Deus é amar a sua obra. Então, isso envolve o exercício de nós nos capacitarmos, ainda que lentamente, mas com constância, para nós amarmos as criaturas que porventura nos persigam, por se sentirem humilhadas ou feridas pelos nossos ideais santificantes. Essas criaturas merecem muito mais a nossa compaixão do que a nossa censura, né? Então, realmente, este é um desafio extraordinário. Se não o de amarmos, então o desafio de não desejarmos e de não fazermos mal àqueles que nos causam desconforto emocional ou sofrimento, seja em que nível for, né? Embora desafiador, é um desafio certamente possível, porque do contrário ele não seria recomendado pelos espíritos, pelos bons espíritos e pelo nosso mestre, né? Emmanuel vai finalizar o capítulo 61, lá no livro Vinha de Luz, quando ele fala dos fariseus que perseguem os Lázaros redivivos. Ele vai esclarecer que apenas os Lázaros que perseverarem, lutando para se renovarem com Jesus, conseguirão vencer o assédio dos seus opositores, que são os opositores da luz. E Emmanuel vai prosseguir dizendo, nos advertindo, para que nós tenhamos cuidado conosco mesmo. É muito interessante Emmanuel, já ao final daquela narrativa, nos dar esse conselho: tenhamos cuidado conosco. Ele poderia dizer, tenhamos cuidado com os fariseus, mas não, ele diz, tenhamos cuidado conosco. Isso porque nós precisamos travar ainda, dada a nossa condição espiritual, lutas heróicas, não com o outro,
mas lutas heróicas conosco, né? Se nós quisermos conquistar o domínio sobre as forças biológicas primitivas que ainda, essa é uma realidade, nos dominam e nos arrastam. Esse é um esforço que nos cabe realizar novamente devagarinho, como eu costumo dizer, mas com constância. De modo que a nossa personalidade e o nosso psiquismo, transfigurando o nosso eu humano no eu divino, né, vai ascendendo a pouco e pouco uma nossa definitiva união com Deus. Nós finalizamos aqui as nossas considerações, agradecendo a todos, né, pela partilha fraterna, e queremos deixar o último lembretinho de Emmanuel, lá naquele capítulo 61, quando ele o finaliza dizendo o seguinte: Jesus foi crucificado. É natural, portanto, que nós, enquanto Lázaros redivivos, sejamos chamados ao testemunho. Então, Emmanuel diz: o testemunho virá. Que nós possamos nos fortalecer, né, através do estudo da doutrina dos Espíritos, através da busca de comunhão com Deus e da convivência mais próxima com os nossos benfeitores espirituais, através de todo o bem que nós possamos fazer em benefício do nosso progresso espiritual, do nosso progresso individual, também a benefício do progresso de todas as criaturas para as quais nós fomos criados para servir e amar, a fim de nós nos prepararmos para os testemunhos. Nós sabemos que eles nos encontram em muitas curvas do caminho. Frequentemente a vida nos oportuniza momentos de descanso, de paz, de equilíbrio, para logo na sequência novamente nos provocar, né, com as dificuldades, com os desafios que pretendem o nosso progresso e o nosso melhoramento. Nós finalizamos então as nossas reflexões desta manhã, novamente agradecendo a misericórdia divina pelo amparo, pelo socorro, né, pelos recursos infinitos de ajuda que ela disponibiliza para todos nós, de modo que possamos nos fortalecer dia a dia, fortalecer a nossa fé, a nossa confiança nesta providência, que é amplamente amorosa e justa, que da nossa parte nós possamos também exercitar a expansão dos dons de amor, de justiça, de generosidade, de fraternidade, de afetividade, de amorosidade, que nosso Pai, o Supremo Amor, semeou na intimidade de todos nós, que possamos regar estas sementes para que elas possam germinar e gerar frutos saborosos que possam amenizar as dores, as aflições, as angústias e os medos dos nossos irmãos em humanidade, que possamos hoje sempre nos colocarmos na posição dos servos humílimos e fiéis, dóceis nas mãos de nosso Mestre Senhor Jesus e nas mãos de Deus, nosso amado Pai. Que assim seja.